Oi, pessoal. Hoje eu estou começando um pouco mais tarde. Passei por uma aula antes de começar aqui, então eu tive que atrasar um pouco a nossa live. E é uma live que é muito, muito atual. Eu estou ao vento aqui, tá bastante calor. E é uma live bem atual, é uma live que... Deixa eu só desligar aqui um pouco, que tá ventando demais. É uma live que tem bastante informação para vocês, a gente vai entender um pouquinho mais por que nessa atualidade, porque que justo agora as pessoas estão denunciando muito mais os relacionamentos abusivos. A gente está vendo na mídia, essa semana que passou, essa semana de agora, tem repercussões de 3 pessoas que aparecem bastante na mídia, são pessoas bastante conhecidas que estão denunciando parceiros que ou foram abusivos ou foram bastante... estão em processo de separação, porque foi bastante além de abusivo, houve uma ameaça física. E que bom que, eu não vou citar nomes aqui, imagino que vocês já saibam de quem que eu estou falando, e que faz parte de um cenário maior. Por isso que eu faço questão de não citar nomes, porque senão a gente vai falar como se fosse, olha, ela fez... E não, a questão não é essa, a questão é uma questão de atualidade e de por que as pessoas estão tendo hoje muito mais voz para denunciar alguns tipos de abuso que ficavam por debaixo nem do pano, por debaixo do tapete, porque não existia voz nem para mulheres, nem para homens. Vocês não pensem vocês que os homens não passam esse tipo de abuso, eles passam sim. E aqui nessa atualidade a gente tem uma dificuldade enorme. Os homens têm muita dificuldade quando eles sofrem abusos, porque tem muitas mulheres que chegam às raias da loucura, da agressividade física, e elas sabem que o marido não pode, o marido ou parceiro afetivo, e a gente pode ver isso daqui em trabalho também, não pode ter uma atitude mais violenta em relação à mulher para se defender, nem segurar o braço, porque ele também pode ser acusado de violência doméstica. E a gente sabe que essas situações são bem delicadas, mas aqui no caso do que está acontecendo na mídia é muito interessante, porque a gente já teve evidências filmadas, e é muito interessante o alerta que eu quero dar para vocês, que a gente já teve evidências filmadas, as pessoas têm comentado do tipo de desqualificação que esse parceiro afetivo estava fazendo nessa pessoa da mídia. Então, dá para ver nas filmagens, e as pessoas passam batido, acham que é gracinha, acham que o cara é meio grosseiro, mas não sabem a extensão e a amplitude que isso pode causar quando não existe um freio, não existe um limite real e importante a ponto da pessoa tomar o seu rumo. E muitas vezes, ou seja, na maioria das vezes, por que não acontece isso? Nem com as pessoas que assistem e muito menos com as pessoas que sofrem esse tipo de abuso, mesmo a mídia falando, tendo muitas coisas expostas sobre abuso. Por que as pessoas até hoje têm dificuldade de perceber que estão num relacionamento abusivo? E mesmo assim, as pessoas em geral, quem assistiu várias e várias cenas desse casal na televisão, que foi evidente o tipo de maltrato, não dimensionou de uma maneira que pudesse ser prejudicial e não foi trazido à tona. Então, vocês vão falar assim, pode ser que a gente, tipo assim, briga de marido e mulher, não se mete a colher, não é? Então, pode ser que as coisas se resolvam dentro de casa, ou não é tão sério assim. Mas a gente tem evidências, e essas evidências estão escancaradas para todo mundo, basta querer ver. Mas aqui tem uma questão mais profunda que eu quero comentar com vocês. Por que está acontecendo tanto nessa atualidade das pessoas denunciarem, das pessoas serem perversas, narcisistas,
atacarem seus parceiros afetivos de modo tão perverso que a parceria afetiva se sente totalmente desqualificada e não percebe que isso daqui é uma inserção de crenças, é uma inserção de percepções totalmente distorcidas sobre o outro, com o único intuito de desqualificar, de tirar a qualidade, tirar tudo que a pessoa tem de valor. Então parece que a humanidade fica dividida entre o bem e o mal, o bem e o mal. E por que isso acontece? Então vamos lá pro fundo lá do poço, onde tudo começa e onde tudo se desenvolve. O que ocorre com essas vítimas, que são vítimas desses abusadores? No caso aqui exposto, existiu o clássico, né, que foi uma união muito rápida e com o intuito de levar a vítima para ajudar ela numa função específica da carreira dela. Mas, de qualquer modo, foi muito rápido e foi impensado. E eu acho interessante porque, logo no início, quando as pessoas se juntam com narcisistas perversos, eles passam muito rapidamente pelo período do encantamento. O narcisista perverso, na verdade, ele fica entediado, ele nem tem muita paciência para fazer essa parte do love bombing, do ataque. Ele faz essa espécie de espelhamento. Então, tudo que a pessoa imagina que ela é, ou de mal, ou de desqualificável, ele transforma em qualificável, transforma em coisa boa, e ele faz o espelho da vítima, como quando a criança é muito pequena. Olha que interessante. Quando a criança é muito pequena, lembra que a gente vai assim, e a criança repete, e a gente pode fazer isso daqui numa aceitação para confirmação do eu da criança para criar uma identidade. Então, o que o narcisista faz logo no início é simples assim, é exatamente isso. Vai fazer uma imitação de uma maneira mais sofisticada, porque na verdade são dois adultos, para que a pessoa sinta-se espelhada como lá na infância ela poderia ter sido ou foi, e onde ela tem uma aceitação absoluta de todas as coisas que ela pode fazer, de todos os desejos, de tudo que pode acontecer na vida da pessoa. Muito bem, a partir desse início que acontece esse espelhamento, existe assim, eu vou te proteger, eu vou te levar para onde que você quiser, para onde seus desejos almejam. Isso é a página 1. Na página 2, como a gente sempre fala, vai começar a acontecer tudo o oposto. E por que acontece o oposto? Porque essa vítima, ela enaltece essa outra pessoa, e essa outra pessoa não suporta ver essa vítima com identidade, porque é perverso, porque não tem uma construção. E aí a gente vai falar do bem e do mal que eu falei logo no início. O que é esse bem e esse mal? Essa vítima, ela fica sendo o bem. Ela fica no lugar de um pai ou de uma mãe bons. Aqueles que vão dar corda, que vão dar a luz, que vão dar a vida para a pessoa. E ela fica no lugar do suposto saber, no lugar daquele lugar onde a própria criança, a própria pessoa adulta, mas ainda no lugar de criança, ela vai sentir que vai ser totalmente aceita e coloca todos os desejos, todas as crenças de sabedoria nessa parceria afetiva. Só que essa parceria afetiva, ela usou o primeiro momento para construir isso, e no fundo, essa parceria afetiva, ela usa essa vítima para fazer uma carreira, para aparecer, porque é um narcisista. Então ela vai usar essa vítima para fazer parte desse movimento narcísico dele. Só que essa vítima precisa ser subjugada, e ela vai ser subjugada porque ela precisa ficar sequestrada nessa história que é só dele. É uma história que ele precisa de um suprimento, ele precisa de alguém que babe nele, que seja menos do que ele. E anota que eu estou falando ele, pode ser qualquer pessoa.
Então precisa de suprimento que babe e que corresponda e fale amém para todas as questões desse narcisista. E esse narcisista vai precisar desse suprimento de uma maneira estonteante. Então ele vai ficar cego, ele vai criar histórias, qualquer situação que sirva de gatilho para ele sair desse lugar de enaltecimento, do personagem que ele precisa criar para se sentir bem, para se sentir vivo, qualquer coisa vai desencadear nele uma ira enorme, que eu tenho identidade aqui, mas eu não posso ter. Eu não posso ter porque se eu tiver um pouquinho de identidade aqui, eu vou ofender ele. Eu vou ofender ele e é ele que precisa ser a pessoa da história. Ele que precisa ser o bacana, ele que precisa ser o bambambam, ele que precisa ter a opinião, ele que vai levar a carroça de dois como se tivesse só um. Ele que vai levar adiante. E qualquer situação em que eu apareça, eu vou ser desqualificada, eu vou ser assustadoramente atacada. A ponto de este cego narcísico usar o dinheiro da vítima, seja ela quem for, usar todo o dinheiro da vítima a bel prazer, ficar com monopólio, e se essa vítima reclama, ela pode ocasionar uma briga violenta, porque ela não pode denunciar nenhuma falha nessa pessoa. Tá? Só que o que acontece com a vítima? Por que ela muitas vezes não percebe que ela está nesse lugar? Por que ela não percebe? Porque ela é extremamente empata, ela tem empatia demais pelo outro e ultrapassa a pele psíquica dela, que se chama limite. Ela não vê o próprio limite, aonde que ela pode ir além do que ela dá conta. Então eu gosto muito de usar aquela analogia do bambu, que a gente fala muito, olha, quando tem chuva, quando tem tempestade, o bambu curva e depois ele volta, ele curva e depois ele volta. O que acontece com a vítima do narcisista é que a vítima sempre curva e volta. Mas olha que interessante a analogia. Ela curva frente à tempestade que é ele. Ela curva. Ela literalmente curva. Ela é um bambu, ela curva a ele. E depois ela volta. Ela curva e depois ela volta. E aqui significa, o bem está sempre aqui e você consegue me fazer curvar como um bambu. Só que quando eu curvo como um bambu, eu estou reverenciando e não lidando só com a tempestade. Eu estou reverenciando essa pessoa aqui e ao me curvar, eu estou me curvando a tempestade que essa pessoa joga em mim. De berros, de gritos, de desqualificação, de gelo. Então, quantas e quantas vezes a vítima, sem noção, ela se curva e se levanta. Ela se curva e se levanta. Então, a trajetória da vítima, quando ela vai despertando, eu cansei de ser bambu. Eu cansei de ser bambu, que é o que está acontecendo agora com essas pessoas. Não quero mais ser bambu, cansei. Eu quero ser uma montanha. Uma montanha, ela pode passar tempestade, pode passar vento, pode passar sol, ela continua sendo montanha. E quando ela tem a visão clara dessa pessoa aqui, ela pode virar uma montanha. Quando ela está curada. Então, essa pessoa deixa de ser a pessoa boa, que ela sempre imaginou que era, onde você se curvava, onde a pessoa se curvava, deixa de ser só o bom, e essa pessoa aqui começa a ter a personalidade dela, mas nunca mais para virar um bambu que curva, e sim para mostrar que ela está intacta, blindada, olhando esse outro com colorido lúcido, só que esse outro aqui, ele não vai aguentar. Então, o que ele vai fazer? Que a gente pode ver o que está acontecendo. O que ele vai fazer? Em primeiro lugar, esse outro não imagina que essa aqui virou uma montanha. Não imagina. Mas ele sabe que ela descobriu que ele não é tudo aquilo que ele faz
ela acreditar que ela é. Ele sabe que ela já não é mais o bambu, mas ele não acredita nisso. Ele não acredita mais, não acredita em hipótese alguma que ela não é mais o bambu. Continua e vira, curva, continua. Ele não acredita nisso. Então ele vai lá e vai tentar, fala assim, essa montanha é de mentira. Você vai se curvar a mim ainda. Então, para você fazer isso daqui, em primeiro lugar, eu vou pedir desculpas para você. Então, essa é uma fatia do bolo. Lembra que eu falei que é um bolo podre e às vezes a fatia pode parecer um pouco mais docinha, mas é do mesmo bolo, é podre. Então, o que ele vai fazer? Tem uma parte, lembrando que esse bolo podre, só para dar um particular, ele é um bolo de sobrevivência porque aqui está vazio, não deu para construir. Então, é o jeito que essa pessoa está sobrevivendo. Então, ele vai pedir desculpas, em primeiro lugar, porque ele sabe que não pode mais desqualificar e destruir essa ex-vítima, porque ela não vai cair mais na desqualificação. Então, eu não vou fazer mais isso, eu prometo que eu vou melhorar, eu prometo... Porque ele imagina que ela vai virar o bambu e vai fazer isso aqui de novo. E aí, essa vítima aqui, que é ex-vítima, ela não se curva mais. Ela já se curvou muito quando ele falava isso. Muito. Acreditando que ele reconheceu, porque ela empata. Porque ela tem empatia e faz, olha que dó, porque ele é um bom artista, ele é um teatro ambulante. Só que ela não acreditava que ele era um teatro ambulante, porque ela não é um teatro ambulante. Então ela via ele como ela própria. Ela quis acreditar que ele era como ela própria, que tinha empatia e que ele errou e que ele se desculpou. Aliás, é o que ela sempre quis, que ele se desculpasse. E ela imaginava sempre que ele poderia se desculpar e ser uma pessoa melhor. Só que ele é muito rígido e cristalizado, vidro, né? Mas é um vidro que não racha. Ela virou montanha, ele é vidro. E ela vê atrás do vidro que tem vazio. Uma montanha tem terra. Não está vazio, não. Então, quando ela vira montanha, ele pode pedir a desculpa que for, que ela não vai ceder. Porque ela já sabe que isso daqui é um pedaço que volta para a recuperação de tudo que ele sempre foi e não mudou até hoje. Então, no segundo momento que ele vê que ela está mais montanha, ele fala assim, putz, será que essa montanha é de verdade? Será que ela não é o bambu que ela sempre foi? Quando ele tenta pela segunda vez, ele vai tentar com muita raiva. E ele vai explodir e ele vai fazer várias articulações e manipulações para ela ser a louca. Então, se ela estourar, se ela deprimir, como ela pode até ter feito algumas vezes, qualquer coisa que ela fizer, que ela ainda está na construção da montanha se solidificando, ele pode usar contra ela. Então, é muito importante que essas vítimas, ex-vítimas, que elas saibam que elas são montanha e que não são mais bambu. Elas não se curvam e voltam ao normal, não se curvam e voltam ao normal. Cansaram disso daí, até porque o bambu acaba envelhecendo e ele acaba mesmo, ele tem um tempo de vida. Então, se enverga e levanta, enverga, levanta, pode cansar, pode envelhecer, pode acabar de tanto envergar, tanto envergar. Então, na transição do bambu para virar uma montanha, esse narcisista ele vai usar de todas as maneiras, de todas as formas, e das formas mais histriônicas, mais fortes, tudo que ele sempre foi. A última cartada que ele vai fazer, tá, é tentar desqualificar a vítima publicamente. Se ele conseguir. Hoje a gente sabe que a mídia tem muita situação clara sobre o que aconteceu. Então tem evidências, tem filmagens, tem muitas situações que mostram que ela foi bambu. Ela encurvou e levantou, e pior, muitas vezes ela não conseguiu nem encurvar. Ela ficou perplexa, tremendo, frente a esse tipo de agressão publicamente.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai ficar muito preocupado com a autoimagem dele, muito preocupado. Ele pode ficar ofendido, pode tentar virar a história de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Pode fazer o que for, o circo que for, que ela vai continuar a montanha. E uma montanha, ela não sai da posição que ela está. Então, uma montanha, ela tem a solidez do início dos tempos. E quem tem uma moldura de vidro e que dá para ver por dentro, porque já foi revelado de que é vazio, é porque faltou construção de subjetividade, faltou construção de um eu lá dentro, da pessoa saber quem ela é, e ela não teve a oportunidade de ter esse tipo de vivência. Então ela está literalmente tentando matar e morrer para sobreviver, à custa do outro, à custa do suprimento energético do outro. Mas, hoje em dia as pessoas estão bem mais despertas. Então, o que foi a minha pergunta do início dessa live é por que hoje em dia as pessoas estão podendo denunciar mais, apesar de passarem muitos anos e de botarem a público. A gente fala, nossa, durou tantos anos, porque não é fácil quem vem de um relacionamento onde todo o ideal de perfeição está no parceiro. Não é fácil a pessoa despertar, mas a pessoa desperta. Em algum momento vai despertar. Nem que, infelizmente, seja através de uma doença. Então, quando eu falo quanto mais despertas, melhor, e essas lives que eu tenho feito para vocês, é para que o quanto antes vocês despertem de relacionamentos que são insalubres, relacionamentos que são difíceis e que têm raiz podre, porque essa raiz não vai deixar de ser podre. Então, hoje está muito mais em evidência isso. Acho que as pessoas ainda se confundem em amplo espectro para saber quem é o vilão da história. Então, a gente está vendo situações mundiais onde existem setorizações, existem barbaridades sendo feitas e as pessoas ainda estão com dificuldade de ter discernimento em meio a tanta tragédia que está acontecendo. Isso eu estou falando em amplo espectro. Agora, imaginem vocês que isso acontece dentro das casas também. E se é um marido e uma mulher, ou seja, qualquer tipo de parceria afetiva, independente de gênero, e tem filhos, então que cuidem muito bem dos filhos, porque até os filhos vão ter dificuldade de distinguir, dependendo da articulação e da manipulação, quem é quem nessa história. Quem é bambu e quem é vidro. Quem pode virar montanha e quem pode virar vidro. Então, minha sugestão para vocês que estão despertando é que cuidem muito bem das crias de vocês e que sejam quem vocês são, se vocês forem as pessoas que estão se tornando montanha, e que não se esqueçam de, na medida do possível, colocar os próprios filhos em terapia desde cedo, para ajudá-los nesse tipo de discernimento tão necessário hoje em dia e que faz a construção desse self tão faltante nos dias de hoje, onde as pessoas ficam agressivas, não têm consciência moral e nem o quanto que elas podem estar magoando, fragmentando e literalmente aniquilando o seu próprio parceiro de vida escolhido. Então, aqui fica um alerta de lucidez, de despertamento e que quem estiver no relacionamento abusivo hoje, que possa mais do que rápido virar montanha. Vire uma montanha onde cresçam flores, onde tenham árvores, que você tenha a nutrição da terra e que você transmute de bambu, que curva para tudo e depois levanta, para ser a montanha forte e sagrada. Então, um grande beijo para vocês e a gente se vê na próxima semana, onde eu vou falar detalhes dos relacionamentos abusivos e de passo a passo como essas tramas vão ocorrendo ao longo da vida das pessoas. A gente vai começar
do início, vamos contextualizar sempre na nossa atualidade, vamos pegar os pedaços, os tipos de abuso que podem ocorrer. E como que você pode despertar para saber, sim, isso daí é o que eu estou passando, é o que eu sempre passei, é o que eu sempre me fez eu duvidar de mim, é o que sempre fez eu achar que eu sou culpada de tudo, é o que sempre me fez achar que os outros são melhores do que eu, que os outros têm a razão e eu não. Sim, vocês vão perceber no detalhe, vão fazer uma revisitação de toda a história de vida de vocês até a atualidade para saber em que lugar emocional vocês estão e o quanto que vocês podem despertar e cada vez mais solidificar o melhor de vocês. Então, um grande beijo e até a semana que vem.